Muito bem, então começamos a temporada 2026 do Conversas Pastorais e esse ano a proposta do Conversas Pastorais é um pouquinho diferente e a gente vai fazer episódios para servir as igrejas. E hoje eu estou aqui com duas pessoas que eu tenho grande admiração, eu tenho uma admiração muito grande pela Gabi, pelo trabalho que ela faz e eu vou amar ouvir um pouco do seu trabalho, tá? E foi uma grata surpresa conhecer o Paulo aqui na Brasa Church. Eu estou aqui em Porto Alegre e eu vim para uma conferência, que foi a Conferência dos Criativos, né? Conferência de Criatividade. E era um sonho que vocês tinham, né? E no fim acabou acontecendo e eu estava aqui. Foi um tempo muito bom para mim, muito bom para o Léo, que é uma pessoa da minha equipe de criativos lá na igreja. E aí eu conheci o Paulo no workshop de fotografia. E eu, depois de tantos anos fotografando, aí eu sentei para ouvir um fotógrafo e falei, cara, que legal, que abordagem massa. E a Gabi falando sobre rede social e toda essa experiência que você tem. E eu queria conversar hoje com vocês sobre arte. Vocês são da equipe de criativos e vocês estão liderando, assim, vocês estão na linha de frente desse trabalho aqui na Brasa Church e que é uma igreja tão relevante e onde a arte é tão presente. Eu vi aquele culto que vocês fizeram temático, né? A Jesus Fast Food, não era? Sim. Cara, aquilo foi assim muito legal. E então é uma igreja tão relevante e a arte é tão presente. Então eu queria primeiro, antes da gente entrar nesse assunto de arte, queria que vocês se apresentassem. Queria que vocês contassem para mim quem são vocês. E eu vou começar com você, Gabi, por favor. Prazer, que prazer te receber aqui, depois desse encontro na conferência, né, e tu ter feito todo esse trabalho, de ter vindo pra cá e tal, eu falei: "Cara, não, acho que ainda vai vir, né". E veio, e muito legal, realmente vejo como teu coração tá muito por servir mesmo, né, através desse projeto, então que você continue abençoando e alcance as pessoas certas, né. E então eu sou a Gabi, né, eu sou aqui uma discípula de Jesus, servindo na igreja local. Conheço Jesus desde que eu nasci num lar cristão, né, então, eu falo que eu vi muito no exemplo da minha mãe, é uma pessoa muito apaixonada pela igreja, sempre serviu muito, e eu me levava junto como desde criança, passava, né, dias dentro da igreja, e cresci nesse contexto, não tinha como ser diferente. E então gosto muito da igreja local, sou muito apaixonada pelo trabalho que a igreja causa numa cidade, assim. E aqui hoje faço parte do time de criatividade ali, né, não estou mais liderando o time de criatividade, Tá. por enquanto, por um tempo, estou aqui com o meu líder. Ah, olha só, que legal. Mas tem sido um tempo muito legal, assim, foram 6 anos liderando o time de criatividade, eu assumi em 2019, e de lá pra frente foram muitos desafios. Na época a nossa igreja era uma igreja que era um grupo de jovens, então a gente teve toda a transição de grupo de jovens para a igreja, e eu acho que eu amadureci muito, assim, ao longo desse tempo, foi um amadurecimento como líder, como pessoa, e como discípula de Jesus mesmo, assim, né, então de ir conhecendo mais o Senhor, e conhecendo mais, do chamado da nossa igreja, e entendendo como que a gente podia combinar a arte junto com isso, né, que você trouxe, assim, como a gente podia trazer, hã, essa criatividade para dentro da realidade da igreja local, assim. Tá. Pensando em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e como essa cidade precisava que o evangelho fosse pregado de um jeito específico, e acho que o nosso pastor faz isso muito lindamente, traz essa visão muito de uma forma de entender o que faz sentido para as pessoas nessa cidade, e a gente não imita o que acontece em São Paulo, a gente não imita o que acontece em Minas Gerais, a gente não imita o que acontece no resto do país, a gente entendeu a linguagem gaúcha de levar o evangelho, assim como Paulo se fazia, né, o que era para cada lugar aonde ele ia e levava o evangelho desse jeito. A gente entendeu o formato gaúcho de trazer o evangelho e muito se tem a arte no meio disso. Então, eu acho que em geral é isso, assim. Legal, bacana. E você, Paulo? Quem é você e como é o teu trabalho agora, então, liderando, né?
que você faz aqui na Brasa Church? Bom, eu sou Paulo. Eu nasci num lar cristão também. 12 anos atrás, eu me mudei para Belém do Pará, na idade de 14 anos, eu acho, mais ou menos. E morei 12 anos em Belém do Pará. Você é gaúcho Sou e gaúcho. foi pra Belém do Pará. Isso. Tá. Aí minha família se mudou para Belém do Pará em um dado momento. E aí eu tive uma vivência muito grande no norte do Brasil. Em algum momento desses 12 anos eu me afastei um pouco de Jesus. E aí a minha volta para Jesus foi bem radical, assim. Eu abandonei toda a minha vida em Belém, senti um chamado muito forte de Jesus e vim para Brasa Church, que era uma igreja que eu já tinha tido algum tipo de contato. Minha irmã já estava morando em Porto Alegre e vim para Porto Alegre. E aí eu conheci a Gabi. E aí eu já trabalho com audiovisual há 12 anos, mais ou menos. E aí a Gabi viu em mim uma habilidade e eu aprendi com a Gabi como usar os nossos dons, né? E as nossas habilidades que o Senhor nos dá para o reino e como comunicar Jesus e como engrandecer o reino. Então, já estou no time da criatividade desde 2022 e agora há uma semana Legal. como líder de criatividade da Brasa Church, com uma responsabilidade muito grande de continuar o legado que a Gabi construiu por todos esses anos, mas também muito feliz e com a certeza de que o Senhor vai fazer na nossa comunidade o que Ele quer fazer, sem dúvida. Bacana. E aí agora a gente está aí construindo e planejando o ano e vendo como que a gente vai continuar esse trabalho. E nossa conferência de criatividade desse ano também vai rolar de novo, e é um spoiler. Opa, legal. E aí a gente vai juntos, assim, crescendo muito. No exemplo da Gabi, eu agradeço muito a Gabi, acho que eu nunca agradeci publicamente ela, porque ela realmente me ajudou a me conduzir o meu ministério, assim. Chegando em Porto Alegre, eu entendi qual era o meu ministério e ficou tudo muito claro. Uhum. E casei, e construí uma família, e sou um outro Paulo, Legal. depois de 4 anos. Legal, legal. E aí a gente tá falando então de criatividade, mas tá. Criatividade a gente pode até entender que é um dos atributos de Deus, por exemplo, né? Deus é criativo. Mas como é que a gente define criatividade dentro da igreja? Como é que a gente pode dizer? Qual o papel de criatividade dentro da igreja? Eu acho que é bastante novo, assim, aqui na igreja brasileira, essa palavra, né, que a gente conhece muito por mídia, comunicação, né, só que a gente até por um tempo chamava como time de comunicação, e aí eu sugeri uma alteração do nome para criatividade, porque eu brinquei, assim, tipo, a gente não faz só post no Instagram, a gente não faz só conteúdo, a gente pensa de forma criativa tudo que acontece. Não é um canal. Exato, tudo que acontece na igreja. Então, hoje a gente tem, né, a possibilidade de pensar tanto junto com o pastor nas pregações, então em ter alguma aplicação criativa das pregações, em séries, em temporadas, então assim, eventos, né, de certa forma, e em formas que a gente pode levar o evangelho de forma criativa. Então, eu quando falo forma criativa ter um momento específico dentro do culto em que vai ter, sei lá, alguém vai subir no palco, vai fazer alguma brincadeira com as pessoas, não sei o quê, e aí no meio disso a gente tá ali trazendo algo diferente pro meio né, da liturgia, assim. Não fugindo do momento, mas, trazendo algumas coisas ali. Então, o pastor vai usar uma roupa diferente, que vai fazer as pessoas lembrarem, ou vai ter um objeto, né? Então, é toda essa parte criativa que vai além da comunicação. Tá. Então, óbvio, a comunicação faz parte desse guarda-chuva, mas a gente preferiu usar a palavra criatividade porque aborda todas essas outras coisas e a gente brinca que é a colinha da igreja, né? Então a gente sabe o que está acontecendo em todos os outros times e a gente conecta todos os times, Legal. todos os ministérios, né? Uhum. Para que eles todos estejam comunicando da mesma forma, todos eles tenham a arte como algo principal, então tá tudo bonito, comunicando de uma forma bonita. Então, essa é o geral, assim, da criatividade, né? A gente tenta conectar tudo da igreja através da arte e de uma boa comunicação. Tá. Mas quando a gente fala, eu vou dar um exemplo de coisa que está dentro de criatividade, fotografia, né? E quando a gente olha para um passado não tão distante, vamos pensar 30 anos atrás, tá? Vocês não eram nem nascidos, eu era, mas beleza. Eu tava nascendo. Então, veja só, 30 anos atrás,
a fotografia ela tinha muito a ver com o registro do que estava acontecendo. Então ela tinha uma ligação muito direta com jornalismo, né? E quando você tinha uma fotografia de um casamento, por exemplo, cara, eu tô registrando aqui o que está acontecendo. Então era um fotojornalismo, né? Então a fotografia artística, ela não era algo tão palpável como é hoje. Era muito pontual. Então quando a gente pensa na sociedade hoje, que é uma sociedade visual, e quando a gente une a fotografia, a arte da fotografia com isso, parece meio óbvio que é necessário ter isso e que a igreja ela precisa comunicar melhor e de uma forma que a sociedade entenda. Beleza. Acho que o grande ponto é, onde está a santidade disso? Não quero dizer que não seja santo, mas onde é que a gente encontra a diferença entre a arte que acontece na rua, no mundo, fora da igreja, a arte pagã talvez, e a arte que é santificada? Como que é isso para você? Quando eu penso em criatividade, eu penso normalmente está muito ligado aos dons, né? De cada um, de facilidade e acesso. Cada pessoa tem com cada determinada a Gabi tem muitas habilidades que eu não tenho, eu tenho algumas habilidades que a Gabi não tem. E assim, a gente imagina que as pessoas têm cada um suas habilidades e Deus dá essa habilidade. E para todos, não só para os santos, os pertencentes da igreja, os escolhidos, mas a gente acredita, eu acredito numa graça geral, né? Tá. Que o Senhor vem com uma graça geral sobre todos, e aí eu acho que esse é um momento onde que todas as pessoas podem criar coisas belíssimas, a gente tem uma arte secular incrível que inspira muito também, muito do que a gente faz, que as pessoas são agraciadas por Deus com essa graça geral dos dons e tudo mais. E aí, através dessa graça específica, salvífica do Senhor, que a gente consegue criar umas coisas que apontam para Deus, que daí eu acho que é um pouco sobre isso que a gente está falando, que é poder ter essa inspiração direta do Espírito Santo. Tá. Que é poder fazer essa diferenciação de entender o que só é legal, belo, e que tá tudo bem ser belo, mas o que aponta para Cristo e o que cresce, aumenta o reino, né? Expande o reino. Então a gente acredita que o criativo cristão, ele tem um acesso que os criativos de fora não têm, que é a revelação do Espírito Santo diária. E a gente tem muitos testemunhos de momentos onde a gente estava ali em passes criativos, onde as pessoas realmente oravam e pediam para o Senhor uma graça, uma ideia, algo novo, e a gente recebeu algo novo muitas vezes ao longo disso. E eu acho que essa diferenciação é o Espírito Santo, que ele vai nos conduzir para essa criação que aponte para Cristo. Legal. Pode ser um pouco polêmico, tá? Mas assim, eu acho que tem muito uma mentalidade de que o que é artístico é do mundo, é do demônio. E assim, o pecado não pode criar nada. Não é através do pecado que as coisas são criadas. As coisas foram criadas através da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é processo para se criar qualquer coisa. Esse é o início da criação. E aí, no momento que a gente começa a criar algo artístico, a gente está redimindo aquilo que já veio do Senhor, que é Criador. É que eu acredito muito nisso, de uma remissão daquilo que foi invadido pelo pecado, mas que não é mais criado através do pecado. E aí, claro, muitas pessoas utilizam as suas criações para criarem ídolos, e ídolos no geral, né? E aqui pode dizer até o exemplo bíblico, onde a mesma habilidade que foi usada para criar o bezerro de ouro foi usada para criar o tabernáculo. É a mesma habilidade. Perfeito. Uma é um deus falso, outra é o espaço onde o Deus de Israel habitava no meio do seu povo. Então, dá para utilizar da mesma forma que você pode, sei lá, ser um pregador e pode falar uma palestra muito bem feita que vai levar as pessoas a, sei lá, pecarem em qualquer outra coisa, ou algo que vai fazer com a pessoa se arrepender dos seus pecados e conhecer Jesus. Então, são habilidades que podem ser usadas para levar as pessoas até Jesus ou para separar as pessoas de Jesus. Separar as pessoas de Deus, enfim, para falsos deuses. Então, eu acredito que talvez a gente tenha muito essa demonização, como por muito tempo foi a demonização
de estilos musicais, como então foi a demonização de instrumentos, Perfeito. e tantas outras coisas até, sei lá, dança, tantas coisas que por um tempo, tipo, meu Deus, isso não pode entrar na igreja. E aí agora a gente está num processo de fazer a igreja entender que essa arte também é uma arte que pode glorificar Deus e também é uma arte, né, que pode comunicar o Senhor. Eu gosto muito das histórias, da arte sacra, né, e olhando para a igreja, eh, na época ali medieval, onde as pessoas não conseguiam ler, elas Uhum. não tinham acesso a saber ler, né, e aí a forma que eles traziam as histórias bíblicas era com pinturas. Tá. Então as pinturas estavam Ah, ali dentro daquele espaço, não para falar, para ficar bonito, mas era para contar a história para as pessoas, sabe. Então, tipo, muito massa isso. eu vou te pedir licença 1 minuto para interromper esse episódio, porque eu preciso te dizer, ele é um oferecimento do Church Control. O Church Control é uma plataforma de gestão inteligente para igrejas. E eu conversando com tanta gente, eu sempre ouço que fazer a gestão de uma igreja no geral é um desafio. Por vezes, o desafio maior é a gestão financeira, por vezes, o desafio maior é a gestão dos voluntários. E eu vou até te dar um exemplo, a gestão de escalas, por exemplo, né? E o Church Control, ele te permite liberar o acesso para os seus líderes de área para que eles façam as escalas de serviço e as pessoas, os voluntários que vão servir nessas escalas, eles recebem essas notificações via WhatsApp, que eles foram escalados para um determinado dia, para que eles confirmem ou para que eles recusem aquela data. E, bom, o Church Control, ele é uma ferramenta completa para gerir desde a sua área financeira, para que você possa fazer uma boa mordomia dos recursos da sua igreja, para que você consiga reportar para as pessoas da sua igreja também como que está sendo administrado os recursos financeiros, até a gestão de pessoas, de escalas, de células. Então, se você quiser entender um pouco de como funciona o Church Control, aqui nesse episódio, você vai na descrição, você vai ver um link para que você consiga chamar a gente no WhatsApp e aí, de repente, a gente pode agendar uma conversa para você conhecer como é que funciona. Então, agora sim, vamos voltar ao episódio, porque esse papo tá realmente muito bom. E estamos de volta. Tá, a gente cortou lá sem falar nada e a gente acabou aparecendo em outro lugar. É porque tá rolando um evento aqui na Brasa e aí a gente precisou desocupar o espaço que a gente estava usando e a gente veio para um espaço ainda melhor. Então, é, eu quero continuar a conversa que a gente estava tendo e a gente estava falando sobre a redenção da arte, certo? E o como a sociedade hoje, como a sociedade vive, e a importância da arte e a santificação da arte, que você trouxe o tema de redenção, acho que tem tudo a ver, acho que não é nem santificação, acho que é redenção mesmo. É, e eu queria trazer isso, talvez, então, para um aspecto um pouco mais prático. Então, beleza, entendemos que a arte ela é importante para a sociedade. A gente vive numa sociedade que é cada vez mais visual. A gente tem o YouTube, então eu já não busco mais nada no Google, eu vou olhar no YouTube para ver como faz fazer, ou como faz alguma coisa. E aí, isso muda se eu quiser comunicar para um grupo de pessoas, como você bem trouxe, você, a gente entendeu como é para o povo gaúcho e tudo mais, né? Se a gente tem essa peculiaridade, a arte vai ajudar aqui. Beleza. Então eu já entendi que a arte é importante para minha igreja, só que eu não sei nem por onde começar. Eu muitas vezes preparo o sermão e às vezes eu realmente preciso ser bem criativo ali para poder trazer a informação de uma forma que as pessoas que estão ali entendam, mas essa presença digital da igreja ou a arte dentro do meu espaço físico e até mesmo na comunicação para fora, nunca olhei para essa direção. Como que eu posso começar isso? Gabi, qual que é a direção que eu posso olhar na igreja para isso? Uhum. Eu acho que começa até na questão da forma como é feito o discurso do sermão em si, né. Uhum. Então existe uma arte que eu gosto muito, que é o storytelling, Tá. e grandes, discursos da história utilizaram do storytelling e utilizam, né, do storytelling. Hoje a gente tem muito TED Talk, que é o formato mais
bem Só aquelas estruturado. palestrinhas curtas de 20 minutos, né, que a gente vê. São uma super mensagem em 20 minutos e falam no formato que faz sentido para essa geração, né? Uhum. Então, eu acho que já começa aí, de entender como essas outras artes e não só a arte da forma, como é que eu falo? Artística, né, de pintura, Perfeito. de foto, enfim. Algo lúdico, não é algo lúdico. Exato. Então, a arte de contar histórias, para mim, também é algo que é essencial. Talvez o primeiro passo para uma igreja conseguir se comunicar da melhor forma é saber, será que estamos aplicando isso no formato das nossas pregações? Será que a gente pode, talvez, adaptar e melhorar a forma como a gente está pregando para que também converse com a linguagem dessa geração, né? Não deixar de falar o evangelho, não trocar o evangelho, não tô falando nada disso. Uhum. Mas é a forma como se está comunicando. Tá. Né? Tem como comunicar de uma forma que... Não, e até a inspiração bíblica para esse storytelling, né? Como Jesus aplicava as parábolas, falava e contava ali. Acho que tem muito desse storytelling também, que eram formas de comunicar algo profundo através de histórias. Então, acho que é uma boa forma de iniciar, é pelo centro ou uma das coisas principais da nossa reunião, né? Tá. Que é poder reinventar e trazer um atrativo para essa mensagem. Você trouxe duas coisas interessantes que eu ia te pedir para traduzir storytelling, né? Que é a arte de contar histórias, que você falou em seguida. E você também falou de forma. E eu acho que o que a gente está falando aqui, e vale a pena realmente deixar isso claro, por mais que pareça meio óbvio, se a gente fosse separar as coisas, a gente separaria forma e conteúdo. Conteúdo a gente não mexe. Conteúdo é a Bíblia. A Bíblia a gente não mexe, ela é a palavra de Deus. Mas a forma, né? E eu gosto até de um exemplo que eu ouvi uma vez na internet, um pastor falando que Deus também era criativo. Ele queimou uma sarça para chamar a atenção de Moisés, né? Então, assim, é arte, né? E para chamar a atenção das pessoas, até mesmo as parábolas, né? São histórias que eram para chocar mesmo, para ofender, sabe? E muito bacana. E que Mas- falavam a linguagem daquela época, né? Perfeito, perfeito. Usava abordagens daquela época. E a gente pode usar o exemplo De ano, né? de Paulo em Acrópolis, né? Que é super, Sim. assim, emblemático, né? Mas, beleza. Como é que eu acho gente? Como é que eu identifico alguém criativo? Uhum. Um pastor que tem a igreja, tem o pessoal lá, às vezes pessoas até com pouco acesso à tecnologia. Mas a arte é arte, né, gente? A arte tá brotando nas pessoas e dá para identificar isso, né? Como que a liderança de uma igreja pode identificar quem são as pessoas criativas? Eu acho que quando a gente olha todos nós para nossa infância, a gente percebe como a gente tinha um estímulo criativo muito grande, né? De pinturas, de contar histórias, de fantasiar algumas situações, de pegar legos, empilhar coisas, criar coisas do zero, sabe? Tá. Isso é uma coisa que a gente estimula muito e se tu perguntar para uma turma de crianças pequenas quem aqui é artista, todos vão levantar a mão e dizer todos nós fazemos artes. Eu acho que a gente tem uma coisa muito importante que é com nossas crianças. A gente precisa continuar, porque dá um momento da nossa curva de amadurecimento que se perde. Eu não sei exatamente qual é o momento, mas ali chega uma idade que a gente deixa de ser artista e isso vira até uma vergonha. Não olho meus desenhos, não vejo o que eu faço. A gente, como igreja, tem esse compromisso de incentivar essa arte, né? E quando a gente fala de, às vezes, igrejas que não têm tanto recurso, tantas pessoas, mas a gente sabe que as professoras do Kids fazem coisas, teatros, peças e tudo mais, há pinturas, então tudo isso também é arte manifesta. Mas como é que a gente canaliza isso para um meio digital, para uma presença digital? Eu acho que é um trabalho continuado. Tá. Eu acho que o primeiro ponto é a gente tem que ter um trabalho continuado com essas crianças, com a juventude das nossas igrejas, para que a gente consiga continuar essa produção de arte constante. Tá. Agora, quando a gente fala de pessoas já mais velhas, formadas, como é que a gente acha essas pessoas, assim? Existem dois tipos, né? As pessoas que têm muito interesse e às vezes não têm o acesso ao conhecimento, e aí a igreja tem um papel, pode ter esse papel, né, de fornecer esse conhecimento. A gente faz alguns treinamentos aqui internos da nossa igreja, porque também, sendo uma igreja grande, a gente tem muitas pessoas que realmente só têm interesse e não têm essas habilidades.
E também existem as pessoas que têm as habilidades e muitas vezes não querem estar conectadas à igreja por um cansaço, por já estar há muito tempo durante a semana trabalhando com isso. Tá. E tem que ter um estímulo daí, da gente convidar essas pessoas a elas entenderem a importância de usar os dons delas para o reino, sabe? Tá. E isso se compara muito com a parábola dos talentos, assim. Deus te deu algo, e o que tu vai fazer com esse algo? Tu vai multiplicar ou tu vai guardar para ti? Tu vai trocar por dinheiro no teu dia a dia? Então, acho que são esses dois casos. A igreja tem um papel de capacitar e a trazer conhecimento para incentivar as pessoas a acharem, mas também de motivar essas pessoas, encontrar essas pessoas que já têm habilidades e mostrar para elas a importância de construir o reino e como isso que elas fazem pode potencializar ali na região o impacto que vai ter na nossa igreja local. Tá. Acho que você falou num ponto super importante, né? Não só olhar para as crianças, né? Que a irmã do Ministério Infantil pode ser uma ótima fonte de identificar quem são esses artistas, né? Mas também das pessoas que já são do ramo e que, cara, elas podem estar cansadas, né? E aí, Gabi, você tem um grupo que é o Clube dos Criativos, né? E eu tenho uma admiração muito grande, inclusive, por esse trabalho, que eu te conheci através de lá, né? E você entrega muita coisa de forma gratuita para as pessoas. E as pessoas têm a oportunidade de pagar também para fazer parte, para poder acessar. Então, tudo que me corrija se eu estiver errado aqui, tá? Tudo que é ao vivo é gratuito e a pessoa pode participar. E se ela quiser ter o acesso ao que está gravado, ela vai pagar. E, salvo engano, é o preço de, sei lá, 2 pizzas por ano. É alguma coisa assim, né? Tem R$ 37 por mês, então assim, Cara, senão não paga uma pizza. exato, sabe? Assim, então, é realmente acessível, né? É possível, né? E quando eu às vezes olho o chat do Clube dos Criativos, eu vejo muita gente que caiu de paraquedas ali. Fala, cara, meu pastor me colocou aqui, eu não sei o que fazer, não sei como começar, né? Como é que a sua percepção é a mesma? Assim, é muita gente nesse cenário? Como é que é a tua percepção do cenário das igrejas hoje? Sim, eu acho que a gente passou por um momento, assim, que foi ali 2020, 2021, que a igreja precisou aprender sobre digital, né? Uhum. E acabou pegando qualquer pessoa disponível para fazer, e o que foi bom, e eu ia até falar sobre isso, que na minha visão, qualquer pessoa consegue aprender sobre digital, não é tão difícil hoje em dia, a gente tem tanto acesso, o TikTok tá aí, né? Só tu digitar qualquer coisa lá que tu aprende a fazer. Então eu acho que só que ali de 2020, 2021 para frente, veio essa necessidade da igreja estar online. Isso aconteceu com os negócios e aconteceu também com a igreja, porque a gente não tinha o contato, não tinha mais nem o culto, precisou aprender a fazer live, precisou aprender a como chegar as coisas até as pessoas pelo digital. E com isso, eu acho que os pastores começaram a ficar um pouco tipo, eu preciso fazer, mas eu não sei como, então eu vou olhar o que a outra igreja está fazendo, vou aprender e vou querer igual ao que a outra igreja está fazendo. Ah. E aí aconteceu disso, de as pessoas entrarem né, nesse meio e só quererem ficar copiando o que todo mundo faz. Então, eu acho que é o que mais hoje acontece, é que a galera nem sabe exatamente como faz, elas sabem copiar o que os outros fazem. Tipo assim, se tal igreja tá fazendo, eu vou copiar dessa igreja e é isso, e vamos. Porque é esse o jeito certo. Tá. E aí, eu comecei o clube exatamente porque quando eu comecei a criar conteúdo falando sobre criatividade, falando o que a gente estava fazendo na nossa igreja, esse era o meu objetivo, assim, falar o que a gente estava vivendo aqui. Eu comecei a receber muita mensagem de gente perguntando: mas como que faz? Mas eu não sei fazer, eu não sei por onde começar, eu não. Eu tô aqui em tal lugar e a gente tem, sei lá, 5 pessoas no time e eu queria saber fazer de um jeito legal para levar Jesus para essas pessoas. E aí eu fazia umas ligações, que eu chamava de café virtual, que eu ficava ali 1 hora conversando com essa pessoa e tal. Só que começou a ser tanta gente que já, tipo assim, tava tomando conta de todos os meus horários livres e não tava mais dando conta. E eu falei, eu acho que dá pra ser um jeito melhor, né? E aí foi que a gente começou com o clube. E aí, a minha ideia sempre foi essa, de ser de uma forma gratuita, para que ao vivo todo mundo possa ter acesso e ensinar as pessoas a fazer e não a copiar. Uhum. Então, eu não dou método pronto, eu não falo, pega esse método pronto de como fazer. Não, não é assim, é tipo,
cara, vamos entender qual é a realidade da sua igreja, o que que faz sentido para a sua igreja, dentro de todas essas opções de coisas que podem ser feitas na criatividade. Então, eu bato muito nesse ponto de não copiar, de não fazer exatamente igual, de não, né, pegar um método e querer aplicar esse método na sua igreja, porque marketing é muito disso, né, tipo, o método de lançamento, o método de não sei o quê, e aí a gente acaba querendo copiar aquilo, As fórmulas, né? como se fosse uma fórmula. E esses dias eu li num livro até que eu tô lendo agora que, muito do que que hoje em dia, essa urgência do ser humano pelas técnicas, tipo, a técnica para tal coisa, técnica para tal coisa, é uma tentativa moderna dos antigos, magos e bruxos que tinham uma poção ou uma coisa que Perfeito. fazia com que tudo acontecesse. Você Então, toma um gole e resolve tudo, ou pinga em tal lugar e... e aí a gente corre atrás dessas técnicas para tal coisa, como se isso fosse resolver a nossa vida. Tá. E é um grande não querer passar pelo processo, né? São os Exatamente. atalhos. É um grande não querer aprender sobre história da arte para daí ir criar o que tem que ser criado. Ou não querer aprender sobre, sei lá, iluminação para daí sim Perfeito. fazer a foto. E você sabe que, do mesmo jeito, tô pensando aqui, que do mesmo jeito que Deus é criativo e que Deus faz as coisas com beleza, ele também é um Deus de processos. Ele faz as coisas em processos. A criação foi um processo e o Em relacionamento... um dia, mas criou em 7. Exato. Tinha um E aí... que podia ter nos salvado em um instante, mas ele Exato. decidiu mandar um bebê que precisou crescer, Muito legal. ter que chegar aos seus 33 anos e aí aconteceu o ato da salvação. E o Paulo, tá, então a gente olhou para arte, olhou para as pessoas que têm, identificou as pessoas que têm capacidade ou potencial para servir. O que eu faço com essas pessoas? Então eu tenho um clube dos criativos, por exemplo. É um baita de um caminho, é um baita de um pontapé. Com certeza. Eu vejo gente ali que com o que elas dizem, né, o que a gente vê no chat e o que você entrega de conteúdo, eu falo, cara, se esse cara pegar aqui e juntar a necessidade, cara, ele vai fazer, né? Ele vai fazer. Agora, como que um líder ou a liderança de uma comunidade, então, pode não só identificar essas pessoas, mas investir nessas pessoas? Qual é o investimento a ser feito nelas? Bom, a partir do momento que eu tenho uma pessoa que eu identifico que ela existe um potencial ou ela já tem algum tipo de habilidade ali que já faz uma diferença, existem várias formas de se investir, né? Existem conteúdos disponíveis do mais diversos tipos, existem cursos disponíveis do mais diversos tipos, mas eu acho que antes de investir em uma pessoa que tem habilidade, é uma coisa que a gente leva muito em consideração no nosso time, que é assim primordial, e inclusive a gente prefere isso do que a técnica, Tá. é entender o coração dessa pessoa. Então, muitas vezes a gente levanta líderes nos nossos times internos da criatividade, que talvez não sejam, me perdoem, com a melhor habilidade de todos, mas eles têm com certeza absoluta o coração mais servo e mais disposto. Tá. Então, eu acho que a primeira coisa que precisa identificar é o coração dessa pessoa, porque ela pode ser a que talvez que faça a melhor foto da sua igreja, Uau. mas talvez ela não seja a pessoa que tu vá investir como igreja. Porque talvez tenha um irmão que não seja tão bom, mas que ele tá com o coração disposto e sedento e querendo viver aquilo ali e servir ao Senhor profundamente. Talvez seja um terreno um pouco mais fértil para que haja esse investimento da igreja. E quando a gente fala de igrejas menores, esses recursos eles são contados. Então, para a gente fazer esse semeadura na vida dessa pessoa, então é muito importante, acho que primeiramente, entender o coração dela. E a partir do momento que a gente entende o coração, a gente começa a estruturar daí um processo de time, entender, bom, por onde que nós vamos começar. E aí existem muitas formas de começar, mas é entender qual é o propósito da sua igreja, porque esse novo ministério da criatividade ele precisa servir ao propósito da igreja. Tá. Então, se eu tenho uma igreja que o propósito é ser evangelístico, eu tenho uma abordagem nas nossas redes e uma produção de conteúdo para que sirva o propósito. Se eu tenho uma igreja que o propósito é ensino mais aprofundado, a gente vai ter outro tipo de abordagem nas redes sociais. Então, é importante primeiro ver o coração e alinhar o propósito da igreja. Quando a gente conseguir alinhar o propósito da igreja, daí a gente vai ter um caminho, vai ficar muito claro o caminho que essas pessoas precisam
trilhar. Se for uma igreja evangelística, é muito importante entender onde eu estou. Tá. Qual é a minha cidade, qual é a minha região do Brasil, qual é o meu bairro. Isso é muito importante, porque daí eu vou conseguir fazer uma comunicação para onde eu estou. Perfeito. E se for uma igreja com um viés um pouco mais de ensino, entender essas bases, né? Qual é as bases da nossa igreja, qual é o viés que nós vamos ir, como que a gente vai abordar isso. Então, as pessoas que ficam muito perdidas, às vezes elas não passaram por processos básicos, porque assim, quando a gente cruza esses processos, define, acho que fica muito claro o que o Senhor quer fazer ali e como que eu posso servir o propósito da igreja com a arte, né? Cara, ainda bem que tá gravado, porque eu queria ter anotado o que você falou, assim. Porque se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer lugar tá bom. E aí vira um cego guiando outro cego, porque o pastor ou a liderança da igreja, seja quem for, não sabe exatamente o que quer, né, ou o que precisa fazer, seja porque não ouviu de Deus, ou seja porque não importa, mas quando ela pega alguém e fala, ó, agora você vai cuidar aqui da rede social, a pessoa vai ficar com ponto de interrogação. E ela vai sempre estar com ponto de interrogação. E nada do que ela fizer vai estar bom. Mas não é por causa do trabalho dela, mas sim por causa da igreja não ter uma direção clara. Com certeza. Cara, impressionante isso, né? Eu acho que é essencial, assim, esse trabalho do pastor de estar junto com essa pessoa, se for uma pessoa, né, a principal ali que vai trazer a visão para o time, de ter tempo junto, assim. Acho que faz toda a diferença na minha formação como líder, eu passar tempo junto com o meu pastor, porque daí eu conheço o que ele gosta, eu sei as coisas que ele quer ver, eu sei o que ele, a percepção dele sobre Jesus, o que ele está comunicando. Então, conhecer o coração do seu pastor, e isso é essencial, porque normalmente o pastor ele vai ser a pessoa que tem a visão. E aí a criatividade é o time que vai transformar essa visão em algo palpável para a igreja. Perfeito. Então a gente precisa estar muito junto, assim. Então, se às vezes o pastor acha que só fala ali uma coisa e larga e deixa na mão ali, acaba não. Que aí vira copiar o que o outro tá fazendo, né? Realmente, daí esse time não sabe o que fazer, porque não tem uma direção clara. E aí acaba, tá, vamos fazer o que tal igreja tá fazendo. Ou o pastor chega e fala, olha o que essa igreja fez, vamos fazer igual. Tá, mas aí não tem nenhuma. Mas aí é uma igreja, né? a igreja do pastor é uma igreja do Nordeste do Brasil, no interior, e a referência de uma igreja em São Paulo, Florianópolis. Florianópolis. Exato, que tem uma outra cultura, uma outra linguagem. E também, quando a gente não tem um discernimento, uma direção, acaba que as nossas mídias, a criatividade da nossa igreja, vira o que você está falando da fotografia anteriormente, que é aquela coisa inicial, aquele processo arcaico de registro. E a partir do momento, quase. jornalismo, exato. A partir do momento que a arte evolui, a ferramenta evolui, eu consigo evoluir isso para outro lugar. Então eu estou subutilizando uma ferramenta, que na verdade estou só correndo atrás da igreja. A igreja vai para lá, eu vou aqui. Mas se eu tiver uma visão, eu consigo ir na frente, abrindo o caminho para a igreja poder passar de forma mais palpável. Cara, então existe um potencial de o pastor pegar o talento da pessoa e ele enterrar. Existe. Porque é isso que você tá falando. Deus deu o talento pra pessoa. Aí o pastor da igreja vai lá, pega, vem cá, não, vem cá, ó. Aí ele enterra o talento da pessoa. E fala, faz exatamente isso daqui. E, Que eu tô cara, falando. segue. Entendeu? Então, assim, segue lá, copia o que a outra igreja tá fazendo, ó, uma referência lá, vai lá, né? E solta o cara. Sim. E o papel do líder, seja ele o pastor, seja o líder de criatividade, né? Seja. Da direção. E eu acho que um ponto muito legal que você trouxe é da sua vivência com o seu pastor. Porque o time, ele tem a cara do líder. Sempre vai ser assim, em qualquer lugar. É assim na empresa, é assim na igreja, é assim em casa. Porque quando você casou, provavelmente vocês foram habituando as coisas dentro de casa, né? E a gente vai habituando e fica com a cara do líder, né? Então, cara, que responsabilidade que o pastor tá carregando. Sim. A gente já entendeu então que o caminho é ter uma direção para a igreja, da vivência dessa pessoa que lidera esse time, ou mesmo a equipe, né? Que às vezes é a pessoa que está sozinha, dela tá próxima ali do pastor e da liderança para ela ir absorvendo. E eu acho que chega um ponto, me corrija se eu estiver errado, que a hora que o pastor vai pregar, você já sabe mais ou menos como ele vai falar, em qual momento as coisas vão acontecer, e até para registrar aquilo fica mais fácil para quem está produzindo o conteúdo. Agora,
eu queria pensar nas comunidades, nas igrejas, que já tem um time estabelecido. Cara, beleza, eu já coloquei uma pessoa para cuidar disso. Eu não dei direção para ela. Como é que eu posso fazer? Eu tô com uma pessoa que tá desanimada, notadamente ela tá desanimada. Às vezes a liderança da igreja tá fazendo vista grossa para não ter que lidar com o problema. Convenhamos, a gente sabe que isso acontece muito. O que esse pastor pode fazer para, pera, vamos fazer isso do jeito certo? Eu escutei 2 pessoas falando algo que eu nunca pensei por essa perspectiva e agora eu quero recuperar o tempo perdido. Tem algo que aconteceu no nosso time e é um testemunho, por verdade, Uhum. que em dado momento, a gente veio numa construção, né, da criatividade, e sendo bastante relevante na nossa cidade, até pelo movimento novo que a nossa igreja estava encabeçando na cidade. E em algum momento a gente foi, eu não diria seduzido, mas a gente se deixou levar um pouco pela estética, assim, de forma geral. A gente teve, pessoas no nosso time que faziam coisas muito bonitas esteticamente, e a gente começou a gostar muito disso, sabe. E em algum momento isso nos tirou um pouquinho do centro, sabe. A gente saiu um pouquinho e a gente começou a se ver mais preocupado com, às vezes, ser bonito, do que ter uma mensagem e comunicar e ter a mensagem. E aí eu lembro que a Gabi fez uma reunião, depois de uma conferência que ela passou, eu não lembro exatamente, ela só pode falar. É, e e a gente bateu o martelo de que nada mais seria feito se não tivesse uma mensagem enraizada, o fio condutor, e a mensagem seria a prioridade, e se desse para ser bonito, seria, mas a mensagem seria o principal. E aí, a partir desse momento, o nosso time, que estava um pouco desanimado, ganhou um grande ânimo, um fôlego, e toda a liderança abaixo dela ali, os líderes de cada área, subtimes, ficaram muito animados, e a gente começou a produzir talvez as coisas que a gente mais goste olhando para trás. Foi a partir daquele momento, foi um ponto de virada muito grande para o nosso time, que fez com que todos nós sentíssemos parte. Tá. A gente estava pregando junto com o nosso pastor o tempo inteiro, a gente sentia parte daquela mensagem, e isso fez a gente ficar muito animado e também saber a responsabilidade que a gente tinha com aquela mensagem. Então, ter a mensagem como fio condutor é o que vai fazer todo o seu time ficar animado. E não tem como tu ficar desanimado, sabendo que tu tá pregando a mensagem da cruz. Não tem como tu ficar parado. Consciência de missão, né? Exato, não tem como tu ficar sobrecarregado. Em algum momento a gente pode acabar ficando, mas assim, tu tá ali cansado, mas tu tem a certeza e a convicção de que tu tá pregando a mensagem da cruz e que as pessoas estão conhecendo Jesus e que você tá divulgando o reino. Então, isso foi o que aconteceu no nosso time. E desde então, assim, a gente ficou muito realizado, nosso pastor, a nossa igreja, toda a missão, e nossa igreja cresceu, e tudo aconteceu meio ao mesmo tempo, porque nossa líder teve a visão de compreender a importância da mensagem para aquele time, e principalmente não desqualificar o teu time e não informar pra ele, tipo assim, cara, seguinte, só faz isso aqui que eu tô te pedindo. Tá. Não, cara, é o seguinte, tá fazendo isso aqui porque isso aqui faz parte dessa mensagem e a gente tá indo. Então, incluir as pessoas desse processo todo faz com que todos se sintam muito parte do processo. Legal. Então eu tenho 2 perguntas para você. A primeira é, normalmente, quando Deus fala alguma coisa pra gente, isso faz parte de um momento de vida. Uhum. Então eu queria, até onde você puder, obviamente, Sim, sim. ouvir um pouco mais sobre essa experiência sua, de ter ido para algum lugar e de voltar com isso, com essa clareza, né, de direcionamento de Deus. Sim. E a segunda pergunta é como que você olha para sua equipe? E essa é uma pergunta, ela é bem aberta mesmo. Quando você vê aquele time, como é que você enxerga eles, sabe? Para poder justamente conseguir que uma pessoa
que foi liderada por você por tanto tempo, dissesse É. isso, né? Sim. Eu acho que no contexto ali, a gente tinha passado por uma transição de... Foi um período que eu não estava liderando o time, mas estava liderando todos os voluntários da nossa igreja. E aí eu voltei pro time e o time tava meio assim, nesse rolê, assim, todo mundo trabalhando, 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 e não tinha um propósito. E eu sou uma pessoa muito movida por propósito, assim, então, tipo, tudo na minha vida eu preciso ter um propósito, assim. Eu brinco que eu não consigo fazer uma coisa extremamente séria e o porquê daquilo, senão, né? Tá. Tem que ter um motivo. E aí a gente tava muito movido só por tarefas e não por propósito, assim. E aí eu tive essa oportunidade de ir nessa conferência, foi a conferência de criatividade lá da antiga Lagoinha Niterói, Tá. na época, né? Era Ah, é novos começos agora, né? começo, Perfeito, exato. perfeito. E aí foi uma experiência muito legal, foi uma semana inteira que eu fiquei lá, mergulhada com eles. E eles me contagiaram muito com isso, porque era algo muito do time deles. Tá. De ter esse propósito, de ter tudo muito, muito voltado para o que a gente está comunicando, como a gente está comunicando, por que, né, Jesus é o centro de tudo isso. Então foi um momento muito bom, e aí eu voltei, eu lembro que eu escrevi todo esse material que o Paulo falou, que hoje é os nossos 5 princípios do time de criatividade, eu escrevi no avião, então assim, de tão enlouquecida que eu tava, e muita coisa dentro da cabeça. E eu realmente fui pra conferência com esse coração, e tipo, Senhor, fala comigo, o que tu tem pra esse momento do nosso time, assim. E aí, eu recebi ali esses princípios, organizei num formato que fazia sentido, e eu acho que é uma coisa básica que às vezes a gente não faz em qualquer time, em qualquer... Isso se aplica para empresa, para qualquer coisa, organizacional, precisa ter missão e valores. Que parece, né, uma visão e valor pra botar no site. Não, é importante, porque isso é o fio condutor de como nós vamos fazer todas as coisas. E até então a gente não tinha. Então ele se tornou os nossos valores. Perfeito. A gente tem esses valores, tudo que a gente faz aqui pra frente é em cima desses valores, né, valores bíblicos, valores, né, que vêm da palavra do Senhor, porque não, a palavra é nosso valor. Tá, mas de tudo isso, que é o principal que a gente se apega? Então acho que isso foi essencial para essa virada, por ser essencial para qualquer time, qualquer organização precisa ter sua missão, seu porquê, o que nós estamos fazendo. E aí eu acho que para mim foi muito claro, assim, de como enxergar esse time, né? Eu enxergava um time que precisava de um propósito, precisava, todos muito talentosos, muito bons, com muitas habilidades, mas precisavam de um propósito. Porque a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, senão virar só mais um job, sabe? Então vira mais um trampo ali de criatividade que eu faço pra... Um dia eu tô vendendo picolé, outro dia eu tô vendendo móveis Perfeito. de... Mal planejado, né? planejado, enquanto eu tô vendendo Jesus, entendeu? Tá. Então, foi entender isso e trazer um propósito. Porque pra mim sempre foi isso, né? Eu trabalhei muito tempo em agência, trabalhei atendendo várias empresas, mas sempre o meu coração ficava, cara, eu quero pregar o Senhor, eu quero, né, viver ministério, isso é o que eu mais quero. E aí quando eu tive essa oportunidade, eu senti que a galera na volta não tava entendendo a grandeza daquilo ali. Então eu quis comunicar a grandeza do que é comunicar o evangelho através da arte, né, com esses valores. E eu acho que fez o seu papel, assim, né. Você falou de 5 valores, é isso? Isso, são 5 valores. Quais são os seus 5 valores? Ah, Ou da equipe? Isso. São os valores da equipe, né. A gente é o valor de... Agora eu vou ter que lembrar de cabeça. Tem, não, é escrito. Ajuda aí, Paulo. Não lembro também. Não, eu lembro... Eu não lembro Tem todo. a questão da mensagem ser mais importante do que... Do que a beleza? do que a estética, né. Legal. Tem a questão de a diversão ser o primeiro lugar, de ser o primeiro lugar. E no treinamento eu sempre dou um grito nessa hora. Todo mundo A gente se diverte antes de qualquer coisa. Tá. Você fala no desenvolvimento do trabalho, né? Na operação do trabalho, legal, tá? O reconhecimento de saber de onde vem o nosso dom, que o nosso dom não é pelo que a gente estuda, pelo que a gente faz, mas vem de Deus e por isso a gente devolve para Ele.
Ambição e... Ambição e contentamento. É o Contentamento. último esse, né? O Tá. final. Porque é da gente entender que se a gente não fizer nada super legal daqui pra frente, tá tudo bem. O Senhor nos deu até então uma graça e daqui pra frente vai ser o básico. Eu tenho ambição, mas ao mesmo tempo eu tenho contentamento, então. Exatamente. É isso. Mas ao mesmo tempo eu tenho a responsabilidade de tentar fazer o meu melhor em Perfeito. todos os Legal. momentos. E E nossa última série é sempre a nossa favorita. Porque foi a última eu coisa sempre muito apaixonado pela última coisa que a gente fez. Ah, que massa! Aquilo foi o melhor que Deus nos deu até então. Perfeito. E pra não ficar apegado no passado, que era uma coisa que nosso time estava muito apegado no passado, porque quando fulano fazia legal, fulano foi muito bom, abençoando aqui seu tempo. Daqui pra frente é o que eu brinco com eles agora também, né? Tipo, o que a Gabi fez foi muito bom, agora vai ser melhor ainda, porque vocês Perfeito. estão num novo momento. Amém. Virou base, né? Agora é daqui pra frente, né? Isso. E eu não consigo lembrar do primeiro, gente. Mas ao que me consta, vocês já me deram 5. Não, foram 4. Falta 1. Vou precisar olhar. Você falou, tá bom, se tem cola, vamos colar então, não tem problema. Me fala, Paulo, sobre essa responsabilidade de tocar o trabalho, de dar continuidade em algo, né? E como é que você imagina, ou como você está planejando tocar isso, e eu tô falando operacionalmente mesmo, sabe? No dia a dia, chegou aqui no domingo, né? Como é que é? Como é que vocês se organizam? O que vocês fazem? Desculpa. Não, é que... Colou? Pegou? Sim, peguei. É que é extremamente importante, que é a intenção para quem a gente tá criando. Tá. Esse é o nosso terceiro, é o terceiro valor. Tá. Para quem você está criando, é para as outras pessoas, é para seu pastor ou é para Deus. Tá, Né? entendi. Então essa é a intenção. Me fala dessa questão operacional. Como é que você está planejando? Cheguei aqui, sou da tua equipe, meu primeiro dia. Paulo, tô aqui, tô disponível. Vai ter um treinamento sábado, se tu quiser participar. Boa. É o primeiro passo. Legal. Mas, operacionalmente, hoje a gente se divide em algumas frentes de trabalho. Então, hoje a gente tem um time de captação, que é a captação tanto mobile quanto captação fotográfica. Perfeito, captação de imagem, então. Captação de imagens, exato. Tá. Daí a gente tem uma captação mobile e captação Que é o cara com o celular para rede social. para as redes sociais, cobertura stories, Tá. produção também de conteúdos que a gente planeja para soltar na semana, que são produzidos no culto. Tá. E captação fotográfica para fazer todos os nossos materiais de redes sociais, carrosséis, thumb de YouTube e alguns materiais que a gente tem ao longo da semana que a gente precisa de fotos do domingo. Tá. E também pra gente ter um banco de imagens das nossas reuniões. Perfeito. A gente tem um time de design, uma frente com um time de design, então que cuida de alguns cards de redes sociais e nossas... Ele vai pegar aquela imagem que foi captada e ele vai trabalhar em cima dela. Para fazer cards. Tá. E também criação de identidades visuais e de séries para as telas do domingo, né? Então, fundos de pregação, todas as identidades, o que a gente cria. A gente tem o time de audiovisual, Tá. que faz os vídeos, né? Os anúncios, os lançamentos de série também. Tá algumas coisas nas redes sociais, cobertura real-time dos cultos, tudo mais, que sou o eu keep, que sou... Tá. Tira, tem o Ismael, não posso esquecer do Ismael. Tá bom. Muda muito. Tá bom. E... tem mais um time. Não, são esses. São esses. Captação. Captação, design, Tá. audiovisual e projeção. Ah, tá. Verdade. Tá. Que é o cara que cuida da letra da música, A música. os fundos Mas também. ele é o nosso pregador do evangelho, porque ele prega junto com o nosso pastor. Quando o pastor fala o versículo, ele põe o versículo. Então ele é uma espinha dorsal do nosso culto, assim, muito importante. Tá. As pessoas brincam com o irmão do slide, mas esse irmão do slide, ele tá ali Cara, executando. a gente vê nas transmissões, às vezes na igreja, o pastor fala, então vamos ler o texto tal. Aí ele fica esperando o irmão lá da projeção. Cara, é crucial esse trabalho. Se a pessoa Ele é nossa- entende o quão importante é aquilo ali. É nossa elite, a gente fala que prega junto com o pastor, porque se tirar aquilo ali do pastor, o pastor vai perder penetração no público. Exato, Essa porque vira uma pessoa tá muito distração, né? responsabilizada, claro. E a gente tá numa sociedade que perde o foco tão rápido, Muito.
né? Eu nem tô falando, as pessoas mais novas. Não, não. Os mais velhos, todo mundo. Porque a gente recebe uma chuva, uma tempestade de informações ao longo da semana. O volume de informação que a gente recebe por minuto é absurdo. E aí a gente tem que, chega no culto, o cara, se não tiver confortável para sentar, às vezes dói as costas, cara, já perdeu a atenção, ele já perdeu o que o cara tá falando. Até ele recuperar, ele já perdeu uma parte da mensagem, né? E Por isso que o storytelling é a base da criatividade dentro da igreja. o pastor também tem que usar isso. Com certeza. Então, no fim do dia, é uma equipe mesmo. Isso. Os criativos, eles estão junto com o pastor pregando. Todo mundo, na real. Porque se o cara não estiver captando bem, se o cara do audiovisual não colocar o vídeo certo, ou ele não produzir o vídeo de uma forma que realmente faça sentido para poder ser pregado. E a criatividade, ela é um amplificador, né, da mensagem. Então, o pastor vai ali, prega aquela mensagem para aquele número de pessoas, mas o time ele tem a possibilidade, se bem gerido e alinhado no propósito, de multiplicar essa mensagem para milhares de pessoas, né? Imagina, a nossa igreja ela tem uma quantidade de pessoas relevantes ali no culto de domingo. Tá. Mas as nossas redes sociais, elas são a projeção dela é infinitamente maior do que a projeção do nosso domingo. Então a gente tem essa responsabilidade também de pegar essa mensagem que o Senhor deu pro nosso pastor e explodir ela, a gente fala, que é poder ter reels com centenas de milhares de visualizações, de mensagens curtas, centenas de milhares de visualizações, que podem sim fazer diferença na vida de uma pessoa ou de outra. Nossa igreja, ela tem uma visão evangelística, e essa é a nossa base, assim. E hoje 80% das pessoas que adentram a nossa igreja pela primeira vez foram impactadas pelas redes sociais. Então 80% das pessoas que entram na nossa igreja, o primeiro contato dela com a igreja é através das redes sociais. Então imagina a responsabilidade desse time de poder estar comunicando de forma correta, séria, íntegra, a mensagem Perfeito, pura, sem perfeito. distorção, sem ruído, para que essa pessoa possa ser impactada, gere nela desperte nela algo que faça com que ela tome a iniciativa de vir até a igreja e, a partir desse processo, aceite Jesus e tenha a sua vida transformada. Sabe o que é legal? Você estava falando do que aconteceu lá em Niterói. Você traz isso pro time. Venho eu em 2025 e no primeiro dia eu sento obediência e fé para seguir o briefing exato de Deus. Uma flecha no meu coração. Olha o que Deus está fazendo, que começa lá em Niterói e vai saber, tinha um tanto de gente que deve ter muita história que às vezes vocês nem vão ficar sabendo. Claro. E a mesma coisa é a mensagem que o pastor está pregando e que o time de criatividade dele está sendo esse megafone dessa mensagem. A gente falou de falei de tempestade de informações e isso me lembrou duas coisas. Se você chegou na faixa de 2019, você falou, certo? Então você passou por dois momentos muito importantes da igreja. Pandemia e depois as enchentes da chuva, né? Que nesse caso você estava também. Na pandemia, não aqui, né? Não aqui. Não. Tá. Então, como é que foi para você esses dois momentos, Gabi? Como que foi pro time de criatividade e qual foi a relevância do time de criatividade nesse momento para a igreja como comunidade? Na verdade, quando eu assumi em 2019, né, a gente tava com um time bem, assim, inicial, tinha, sei lá, umas 5 pessoas no time, mais ou menos, que a gente era um grupo de jovens. Tá. E aí, eu assumi, uma das primeiras coisas que eu fiz foi de, tipo, tá, vamos organizar esse time, vamos ver como é que vai fazer o quê, vamos dar responsabilidades, tá, vamos organizar. Tive a ajuda da nossa líder de voluntários na época, que era a Alice. E foi muito bom, a gente conseguiu dar essa boa organizada. E aí, para 2020, a gente tava com tudo organizado, tudo bonito, conseguimos ir atrás de mais voluntários, então a gente tava com, acho que uns 8, 9 voluntários, quase isso. E tudo pronto para iniciar, e aí a gente teve o lançamento do nosso tema do ano em 2020, e aí fizemos uma identidade visual muito bonita e tal, então tava, tipo assim, um negócio muito, nossa, que legal, agora vai, assim. Então, é o primeiro ano liderando, e aí
a gente vem a pandemia, né? E aí, enfim, fecha tudo e tal, reorganiza toda a questão, até o próprio tema do ano não estava fazendo muito sentido, a gente precisou reorganizar tudo. E aí, na época, eu ia todo final de semana pra igreja a gente, na época era nos sábados, né? Então eu ia no sábado, e aí eu, o pastor, o Antônio, que hoje é nosso líder da nossa transmissão, ele é da live, mas na época a gente não tinha live, então ele, né, aprendeu ali a fazer. E a Adri, que é a esposa dele também, os dois líderes da transmissão. E aí a gente ia pra lá e ia desenvolvendo. E aí nessa época eu precisei aprender, tipo, a como a gente consegue divulgar essa live. Então, o que é legal pro YouTube, tem que pegar o link, como que manda, comentário, fica a live inteira ou corta só a pregação, o que a gente vai fazer. Então, eu ia aprendendo tudo isso. A gente teve que aprender a como criar essa comunicação da melhor forma também ali. Então, com o pastor, a gente fazia uns blocos, não começava direto ali. Então, o louvor não podia ir porque era muita gente. Aí o louvor gravava, aí onde que ia gravar, daí tinha que organizar tudo isso, gravava o louvor. Aí gravava às vezes cada um num lugar, aí era umas loucuras, assim, aí juntava tudo. Ou gravava na casa de alguém, aí meio separado e tal. Aí botava o louvor, aí depois botava uma outra, a gente fazia uma introdução, que era alguém falando como que, falando para aquele culto. Então a gente sempre fez, hoje a gente tem um repórter que faz esse início, mas a gente sempre teve uma pessoa antes do pastor, trazendo ali meio que um olá e tal, uma coisa mais inicial para daí vir pra pregação. Tá. Tipo uma recepção Uma virtual. recepção, exato. Então foi um processo bem ali de ir aprendendo coisas novas e que a gente não tinha meio time, não tinha como ter encontros, não tinha como ter nada, foi uma coisa bem sozinho. Mas que dali pra frente a galera começou a servir um pouco mais, servia em casa, se organizava em relação a isso. E aí a gente teve a transição ali pra igreja mesmo, que também acho que entre dessas duas coisas ele foi uma coisa bem, bem grande, porque a gente saiu de uma realidade, a gente tinha, sei lá, 300, 400 pessoas para uma igreja de 1000, assim, muito rapidamente. E onde a gente se encontrava num templo na zona sul da nossa cidade, e a gente fomos pra zona norte num teatro de 1.500 pessoas. Então Que é onde vocês estão até hoje, né? onde a gente tá até hoje. Então foi uma mudança muito grande. No meio disso a gente passou por um hotel. Então foi assim, processos ali, aí anunciando onde que vai ser o culto. Culto um dia nesse lugar, outro dia no outro. Aí, então, tipo, foi processos de ir aprendendo e comunicando com a igreja, assim. E olhando de fora, esse crescimento se deu muito por uma decisão que foi o que o nosso pastor pregou esse domingo, de não retroceder no momento em que tava tudo muito incerto. Mas Tudo era favorável para retroceder. tudo era pra retroceder. Mas essa postura de ir em frente e fazer da melhor forma dentro do que poderia ser feito, eu tava de fora, nessa época eu não tava na igreja, mas olhando hoje, é o que me parece ser o que fez que a igreja tivesse esse crescimento nesse momento, porque foi uma igreja que se fez disponível e supriu uma demanda, um buraco que se tinha naquele momento, onde as igrejas foram obrigadas a se fecharem, de achar uma ferramenta de pregar o evangelho, mesmo em meio a todas essas diversidades. E aí, naturalmente, quando não tem tantas opções de canais, as pessoas buscam o canal que está sendo falado, e aí houve um crescimento nesse momento. Exatamente, é. E eu acho que da mesma forma conecta com a questão da enchente. Exatamente. Que foi um momento que nosso estado como um todo, né, passou por essa tragédia mesmo, que foi ali, não sei qual a porcentagem, mas mais da metade do estado ficou debaixo d'água. E uma comoção muito grande, as pessoas estavam meio sem saber o que ia acontecer dali pra frente, como que a gente vai fazer, o que vai ser. Então a gente, às vezes até brinca que é a pandemia aquática, né, mas foi quase a mesma coisa, assim. Tá. Que É porque para tudo. foi isso, tipo, a pessoa não trabalhava, a pessoa não tinha como ir, não tinha como sair, não sabia se, né, não tinha transporte público, então muita coisa parou e a gente ficou em volta da enchente. Não tinha água, não tinha luz. Exato. E Lugares não tinha água, né, não tinha luz, não a Brasa foi uma igreja muito relevante para o estado naquele momento, né? A Brasa Church se colocou à disposição. De servir De servir, mesmo as pessoas, porque
e aí me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu sei, o primeiro abrigo que surgiu com um termo abrigo, ó, tem um lugar para você ir. Foram vocês que levantaram esse espaço. Não, tinha muitos. Tinha. É Tinha. porque o que eu fiquei sabendo, e aí Talvez foi o melhor comunicado. aí, ó, talvez seja isso, porque assim, eu tava lá em São Paulo, Comunicação é porque eu tava lá em São Paulo e que tem abrigo, tal, não sei o que quem tá organizando é a Brasa Church. É a igreja que tá fazendo? Cara, a igreja, cara, que legal! E aí, então, a igreja foi muito relevante. Como foi então para a equipe de criatividade? Porque aí nesse cenário você já estava. Como foi para a equipe de criatividade? Em qual parte dessa relevância, né? Ou qual parcela dessa relevância estava nessa equipe? Sim, acho que o Paulo pode falar muito melhor, porque ele realmente estava ali. No momento, estava fora do país. Até a pregação, agora você falou, um grupo de líderes, a gente estava fora, visitando igrejas e participando de uma conferência. Tá. E aí explodiu tudo, a gente não tinha nem como voltar, por conta de aeroporto, né? Tinha onde descer. Tava. Então foi um caos, assim. E aí eu voltei umas 2 semanas depois que aconteceu todo o rolê maior, assim, né? Acho maior. No dia que aconteceu, começou a encher Porto Alegre, né? A gente já tinha algumas informações que já estava se enchendo no interior, mas essa região do interior é uma região que também já sofre um pouco com cheias de forma geral, assim. Há um ano atrás já tinha sofrido também com uma cheia muito grande, e aí, uns 6 meses atrás, e aí a gente já ouvia falar que estava acontecendo uma cheia na sexta-feira, e aí ninguém se imaginava que chegaria em Porto Alegre. E aí no sábado chegou em Porto Alegre, e aí o Stefano, que é o líder dos voluntários, Tava de responsável, basicamente. responsável da igreja, porque todos os pastores estavam nessa conferência, me ligou e falou, cara, a enchente é real, vamos fazer um vídeo, precisamos fazer um vídeo agora para comunicar que nós vamos ajudar uma igreja, que é uma igreja que faz parte do grupo Brasa, né, assim, que é a Brasa Zona Norte, uma igreja parceira nossa, não é a mesma igreja, mas nós somos parceiros, teoricamente. E eles abriram um abrigo porque eles tinham um espaço físico. Então eles foram o primeiro a abrir a porta, a igreja abrir a porta para que pessoas pudessem entrar. E aí naquela noite começaram a chegar as primeiras pessoas. De sábado. E aí começaram a chegar as primeiras pessoas, e aí quando começou a chegar as primeiras pessoas, Os abrigados, né? os desabrigados, né, que perderam suas casas, começaram a não ter para onde ir, e aí as pessoas começaram a levar para a igreja abriu o espaço, o salão, e começou a colocar colchão, e aí começou aquela correria de conseguir coisas, né, porque as pessoas perderam absolutamente todas essas coisas, né, roupa, colchão, itens básicos de higiene, as pessoas não tinham absolutamente nada, as pessoas chegavam com a sua roupa do corpo, e com seus pets, isso que as pessoas normalmente carregavam quando elas chegavam nos abrigos. E aí o papel da comunicação nesse momento cara, como é que a gente vai servir isso? A gente precisa disso, então vamos divulgar. Então a gente começou a fazer muitos vídeos e fotos para divulgar que essa realidade estava acontecendo, que isso era real, e que essas pessoas existiam, e que a gente precisava de suprir elas. E aí começou a virar uma grande correria por doações, né? Então a gente começou a fazer vídeos, esses vídeos começaram um pouco viralizar nas redes, e aí nossa igreja toda foi, muitos voluntários, milhares de voluntários foram para esse abrigo, e aí começamos um trabalho lá, só que esse lugar rapidamente encheu, assim, no mesmo dia, de um dia pro outro, encheu completamente. E a gente via precisando ter um outro espaço. E aí o nosso pastor Léo conseguiu, por um contato, um ginásio do lado de uma igreja luterana. Isso. Do lado de uma igreja luterana. O pastor da igreja luterana fez os contatos, a gente conseguiu esse ginásio, e aí ali a gente fez o nosso abrigo, que é o conhecido Cipó 450. No outro dia já, no domingo, a gente abriu. Cipó, É o nome da rua e o número da casa. perfeito. Exato, Cipó 450. Que daí a gente falava assim, onde é o abrigo? Na Cipó 450. Boa. E como se, por uma coincidência, assim, é bem próximo do teatro, onde é Tá. essa igreja. É uma quadra e meia praticamente do teatro. Muito próximo.
E aí, O teatro não foi afetado. Não, Não, essa Não, área. nessa área não a chega. região não chegou. E aí, a gente abriu essa frente, e aí começaram a chegar as pessoas, nossos voluntários chegaram e a gente começou realmente fazer reportes diários e fazer uma cobertura completa do que estava sendo feito ali, até para uma prestação de contas, porque a gente já estava recebendo doação. Quase uma cobertura jornalística, então, assim. Tanto quanto de insumos quanto de dinheiro. A gente estava recebendo, a gente precisava prestar conta do que estava Que legal, cara. Perfeito. estava acontecendo ali naquele local. E aí a Gabi não estava, e foi a primeira vez que eu fui líder de criatividade. Tá. Então, eu liderei essa equipe ali na Cipó 450. E a gente começou a fazer esses reportes. E a gente não sabia, porque a gente nunca tinha acontecido algo dessa magnitude num fenômeno natural, né? Porque a pandemia, ela tinha um outro caráter. Ela era Perfeito. meio silenciosa. E andando na pandemia meio que foi aos poucos, né? A gente ia se É. adaptando. Isso era uma coisa. Da noite pro dia encheu de água. Tinha que começar a comunicar. Não tinha tarde, tinha barco, Precisamos né? de- tipo, o que que a gente precisa? Lista de coisas que precisa. Isso. Aí começa a falar. E aí, nesse momento, a gente foi até amadurecendo durante, sabe, o processo. Porque no início a gente ficou meio afoito e começou... E tinha muita desinformação e muita coisa repetida. E informações que, às vezes, não eram verdade, que estavam ali, multiplicavam. E todo mundo, na ânsia de querer ajudar, divulgava essas informações. E a gente foi criando uma maturidade. E a gente criou um gabinetezinho de crise, assim, onde a gente fez um time de comunicação ali, onde todo mundo ia, passava o dia todo lá, produzindo conteúdo, posts, vídeos e fotos e tudo mais, para fazer essa divulgação. E o nosso abrigo também lotou muito rápido. Nós tivemos 200 abrigados, eles ficaram lá por 30 dias, essas 200 pessoas. E essas eram 200 vagas, mas ciclou, tá? As pessoas chegavam e iam embora, chegavam e iam embora. Muita gente ficou naquela noite, foi para lá, não porque às vezes não tinha condições, porque assim, a gente fala que a enchente ela foi democrática. Ela não afetou somente as pessoas Ricos e pobres, né? ricos e pobres, todos foram afetados. Tinha no primeiro dia de enchente, tinha uma família de Brasília que estava no aeroporto, e o aeroporto encheu, então eles estavam de mala, todos ali com um poder aquisitivo mais alto, do lado de pessoas que estavam nas regiões periféricas e todos dormindo juntos ali. Perfeito. Essa família acabou saindo no outro dia, né? Mas, assim, foi democrático Uhum. a enchente. E a gente, nesse processo, produziu muito conteúdo e foi se posicionando, assim. Então, nossa igreja ficou uma das igrejas mais conhecidas pela atuação, por conta disso também, por essa cobertura, por essa comunicação. E a gente postava, sei lá, dezenas de stories e de conteúdos todos os dias. Tinha um roteiro de stories pra todo dia. Eu, pelo menos, assim, eu soube que a Brasa Church existia por causa desse posicionamento de vocês nesse momento. E aí, Você ter um barco, foi no meio da enchente, fazia os lugares. cara, Então, tudo isso. e pra você longe, vendo tudo acontecer de longe. Primeiro foi muito traumático, assim. Eu tava longe, meu irmão ajudando os salvamentos, então eu só sabia que Tua família é toda aqui? minha família tava toda aqui, Tá. toda a família. A casa dos meus pais não foi afetada, nem nada. Mas a casa dos meus pais virou um CT de doações. E o meu irmão saía e só ficava sabendo que, tipo, ninguém sabe onde é que tá o Felipe. Que tá salvando a pior. E correndo risco. E com a galera nos barcos e tal, e indo todos os lugares. E aí, às vezes, dizia assim, tal lugar vai estourar o dique, não sei o quê, e vai encher. E eu ficava, meu Deus, onde é que tá meu irmão? Então, é um caos, assim. Tá. E aí, cara, além de tudo isso, ver a galera, aí, isso foi no início, né? Depois que eu vi a galera fazendo todas as coisas, eu ficava até me culpando, assim, de tipo, nossa, eu tô aqui. Eu tô aqui. De boa, e aí lá o pessoal tá trabalhando enlouquecidamente e eu não consigo nem voltar, não tem nem como eu Tem que chegar fazer, né? neles, assim. Então era uma coisa meio caótica, assim, né? A irmã do Paulo, que é minha melhor amiga, tava tocando todo o que tava rolando de dentro do abrigo. E aí, às vezes, ela mandava mensagem, tipo, nossa, tô muito cansada, tô muito exausta hoje. E eu ficava, tipo, meu, ela nunca fala isso, sabe? Tipo, ela tá exausta mesmo. Como assim? Então eu ficava bem, Tá. né, no todo o meio, assim, eu ficava tentando saber o que tava acontecendo e tentando ajudar de alguma forma. E o abrigo ele era 24 horas, né?
precisava de escalas noturnas. E imagina, tu bota 200 pessoas desconhecidas que você não sabe de onde que vem, Nossa. cada um com background. Risco, tudo. Risco pra todo mundo meio assim, ajudando, mas também Apreensivo ali, com apreensivo, qualquer cuidado. coisa pode mudar. Nós tivemos muitas histórias nos abrigos, né, assim, de coisas inusitadas que aconteceram negativamente, positivamente também. Uhum. Mas esses abrigos, eles tinham o nosso abrigo, eu falo que a gente tinha um diferencial muito, 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 muito grande, porque existiam 2 abrigos de igreja fortes, que era o nosso da Praça da Zona Norte. E tinha os outros abrigos da prefeitura, e todas as pessoas que entravam no nosso abrigo tinham algo diferente, né? Que pra gente é muito claro que é Jesus em tudo isso, nos voluntários, nesse amor e tudo mais. Uhum. Mas o nosso abrigo, e eu visitei muitos abrigos por conta da cobertura e por a gente estar mais itinerante na rua fazendo essas coberturas, que era muito visível a paz, a alegria que se tinha naquele lugar, sabe? Uhum. Que a gente realmente transparecia Jesus para aquelas pessoas. Nossos voluntários realmente foram um braço para essas pessoas, e a gente colheu muitos frutos disso, realmente de pessoas que conheceram Jesus ali no pior momento talvez das suas vidas, e que podendo talvez culpar Perfeito. Deus Sim. por aquilo que estavam passando, Sim, sim. viram diante de si a melhor decisão de suas vidas, e muitos contam isso, né? E nós tivemos um batismo dentro do abrigo, mais ou menos Legal. no meio do processo, onde acho que foram 15 pessoas que foram batizadas, entre abrigados e voluntários, que também conheceram Jesus no abrigo. Que tinha gente que não era necessariamente da igreja e que sequer era cristão e que tava ali, cara, vamos lá, vamos ajudar, né? Vamos todo mundo. E ali eles tiveram um encontro com Jesus. Porque assim, você entendeu? O estado todo se mobilizou. Então, qualquer pessoa não era crente só que tava ajudando, era qualquer mundo. pessoa do Rio Grande do Sul, se perguntar pro qualquer gaúcho, ele serviu em um abrigo, nem que seja um dia. Então, Entendi. foi algo nosso, assim, a gente tava ali e precisava ajudar. Acho que não houve um Não- gaúcho sequer que não eu serviu a um abrigo. Quase impossível. Se não serviu no abrigo, ele foi Tava fazendo outra coisa, né? ou ele foi no salvamentos, Ou alguma fez marmita em coisa, casa pra doar. alguma coisa fez, entendeu? E aí, com isso, muitas pessoas serviram no nosso abrigo, porque ele tava na lista de abrigos que você poderia ir pra ajudar. Tem essa lista ali, né, da prefeitura e tal. E aí, muita gente chegava lá, eu sou aqui, quero ajudar. Aí entrava na escala. Só que daí, eu tenho uma galera que postou no Twitter, né, que serve uma marmita, canta um louvor, bota um negócio, ora. Esse era a rotina Tá. do nosso abrigo, né? Então, tinha uma diferença, assim, né? Uhum. Então, o pessoal acabava conhecendo Jesus ali, sabe? Muita gente se converteu ali. E o amor por essas pessoas, né? E a gente teve um prazer de ter muitas pessoas muito capacitadas na área da saúde. Então nós tínhamos equipes de psicólogos que passavam tardes e tardes sentados com essas pessoas e acolhendo elas, sabe? Não há muito o que fazer nesses casos, mas esse acolhimento, essa escuta ativa, e poder, no meio disso também, trazer uma palavra de conforto. Tinha espaço para as crianças, aí às vezes tinha brinquedo para as crianças, aí todo dia tinha um planejamento do que as crianças iam fazer, teve um treinamento para as crianças contra o abuso infantil. Então, assim, era tudo muito. Fizemos um Dia das Mães dentro do abrigo, foi bem pertinho do Dia das Mães, um jantar para as mulheres. Uau, cara. A gente fez até Jantar de Dia dos Namorados. o jantar do Dia dos Namorados. Muitas festas, assim. Festa junina. E tem uma coisa que as pessoas não sabem, aproveitar aqui esse podcast nacional, que as pessoas estavam fazendo no Brasil inteiro, e muito obrigado a todos que doaram coisas pro Rio Grande do Sul, mas quando toda essa imensidão de coisas chegavam, elas precisavam ser triadas. E vou te falar, a maior parte do trabalho do abrigo era abrir as sacolas e entender o que se tinha tava ali dentro de cada sacola, de cada bag. Cara, que uma coisa elementar que o cara que tá do outro lado não pensa. Exato. E assim, muitas pessoas... Ele poderia mandar uma bag de calça, Exato. uma de camisa, Não, mas as coisas... Mas tamanhos. porque
operação de guerra, né? É operação Bem de pensa. guerra. Só manda. Só manda, exato. Não, é Ninguém só recebe. é que eu que tô lá em São Paulo, eu não tô na guerra. Claro. Exato. Entendeu? Então, nossa, olha só que coisa. Tinha muitas coisas que não eram boas, mas tinha muitas coisas muito boas, assim, peças novas que as pessoas doavam. Só que precisava ter um catálogo, né? Uhum. O que é Dá muito trabalho fazer isso, cara. muito trabalho, o que é de homem, o que é de mulher, o tamanho, calça, sapato. Tinha tipo um shopping lá. Tinha um shopping, era gigantesco, era muitos Organizado. voluntários o dia E eu inteiro. fiz aqui. Exato. Masculino, feminino, E as pessoas, dobradinho. muitas pessoas saíram com mais roupas dos abrigos do que tinham Do que antes. tinha em casa. Sim. E eu tô pensando, então, olha que o tamanho da importância de um time de criatividade, de comunicação, um time de mídia. E aí, vamos dar o nome que quiser, sabe? Mas foi importante para vocês, eu vou falar importante, vou dizer essencial, porque até a prestação de contas, o time estava envolvido, produzindo aquele conteúdo para poder virar para as pessoas que muitas vezes estavam longe, para poder dizer, olha, é assim que a gente está usando o que vocês estão mandando de recurso pra gente. Uau, cara, que importância isso, hein? Tanto de ser justo quanto de poder transparecer, assim, Uhum. Jesus através desse servir, porque tinha muitos abrigos de pessoas que fizeram grandes trabalhos em Porto Alegre, mas o nosso abrigo ele tinha um diferencial, que era Jesus ali, e não tinha como a gente não fazer diferente, sabe? Uhum. Tinha que ser mostrado o que estava sendo feito. Perfeito, perfeito. A gente recebeu gente até de fora do país, assim, que veio os Mercy Chefs, que é uma organização cristã que vai em grandes desastres e faz comida para voluntários e afetados, né? E aí eles ensinam como utilizar o que tem no próprio lugar e tal, para render mais. Mercy Chefs. Mercy Chefs. Que legal. Recebeu eles ficaram um bom tempo com a gente. O tempo todo, praticamente. Eles chegaram na segunda semana e ficaram até o final. Quase. Eles fizeram até uma festa depois no final para os voluntários, aí eles que bancaram todo o A rolê. gente tinha uma cozinha industrial, imagina cozinhar para 200 pessoas todas as refeições. Nó. E aí eles me ensinavam, né, como fazer. Fizeram todo esse processo. Aí a gente recebeu uma equipe também da Bethel, da igreja, né, da Church, que é uma equipe também de grandes desastres. Eles estavam na Ucrânia antes de vir pra cá. Estavam na guerra da Ucrânia lá e aí vieram pra cá. Então eles, pra ter noção do quão grande foi o desastre aqui, entendeu? Então até externamente as pessoas se mobilizaram para vir pra cá, né? Saiu no New York Times. Então assim, realmente foi algo muito grande. E a gente teve esse envolvimento. E eles vieram no nosso abrigo, porque já, né, pela divulgação e o alcance que esse abrigo teve, né? Puxa vida, hein, cara, que crucial o trabalho. Crucial. De se fazer, que daí é a mesma coisa que a nossa postura como igreja, né, de não retroceder, igual na pandemia. Quando veio a adversidade, a gente foi pra rua e divulgou e não só divulgou, a gente foi, pegou, limpou, a gente tinha equipes de limpeza de casas, a gente tinha equipes na rua. Então, a nossa postura de ir pra rua e amar as pessoas fez com que a nossa igreja fosse conhecida. E a gente também teve um crescimento, porque assim, depois de grandes desastres, as pessoas ficam muito sensibilizadas, né? Elas perdem um Perfeito. pouco as suas referências de vida, né? Elas estavam ali vivendo a sua vida e de repente elas são atingidas por algo muito grandioso e elas recalculam as suas rotas. E esse é o cenário perfeito para apresentar Jesus para essas pessoas. Tá. Porque se as pessoas não têm caminho e não sabem onde ir, não há caminho melhor que Jesus. É que eu acho que nesses momentos fica claro pro ser humano, eu não consigo sozinho. Fica claro. E aí a falta de Deus, a falta da graça, ela aparece. Ela Grita. Com certeza. grita. Gente, como é que eu acho vocês? Quero que você fale do Clube dos Criativos. Quero que você fale também como é que eu te alcanço na rede social, para a gente poder minimamente, os pastores, os seminaristas, poderem acompanhar o que você está fazendo e ficar atualizados. Massa. O meu Instagram é Gabriezes, Gabrezes. E eu falo bastante sobre criatividade, sobre liderança, principalmente tem sido meu
assunto principal hoje, assim, é falar com outros líderes. E aí a gente tem o clube, que é ali uma plataforma, hoje já tem mais de 18 horas ou mais, acho que vai ter umas 20 horas com certeza, de conteúdo lá sobre criatividade pensado para a igreja e como que a igreja pode aplicar essa criatividade. Tem assinatura ali, é bem tranquilo, nada, não é sobre eu ganhar dinheiro com isso, realmente é sobre abençoar as igrejas. E eu Até faço. porque custa dinheiro manter aquilo lá, né? Diga-se de passagem, né? Certeza, sim. E eu também faço treinamentos em igrejas, né? Hoje eu dou consultoria online para igrejas, que é o meu papel principal hoje, é pegar um time de criatividade e organizar ele e trazer uma clareza para os líderes ali de como fazer. Os pastores me chamam muito para com esse planejamento, assim, tipo, vamos organizar tudo que tem aqui. Então, já precisa ter, o ideal é já ter, né, o time, para daí a gente organizar. Ou os treinamentos presenciais, onde a gente tira ali umas 3, 4 horas para treinar o time presencialmente, apresentar o que faz sentido para aquela igreja. Então, eu sempre converso um pouco com a igreja para entender a realidade e aí trago o que faz sentido para a realidade da igreja e como eles podem aplicar na criatividade. Legal, bacana. Eu vou deixar tanto no áudio quanto no YouTube o link, tá? Então você me dá o link do Clube dos Criativos, tá? Eu vou deixar o seu Instagram lá também, etc. E você, Paulo? Bom, você pode me achar no Instagram, @paulok1, a letra K e o número 1. Lá eu produzo conteúdos sobre como produzir para sua igreja. Eu falo muito dos projetos que a gente fez na igreja, assim, a gente destrincha ali coisas que as pessoas olham e acham coisas muito pomposas, assim, a gente simplifica um pouco de como pode ser feito, né? Não Dá pra fazer muito com pouco, né? dá para fazer muito com pouco, e a maioria dos nossos projetos que parecem suntuosos, na verdade é uma ideia, um direcionamento do Senhor e um time disposto, empolgado. A gente fez o lançamento da nossa conferência, que a gente fez, parecia um deserto. A gente fez numa praia aqui perto. A gente pegou o carro de manhã, foi até a praia, gravou, voltou, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, E muita vontade. muita vontade. E consciência de missão. De consciência de missão ali e fazendo algo diferente. Então não é tão distante quanto as pessoas acham, assim, olhando nossas mídias às vezes parece um pouco pomposo, assim, mas é tudo muito simples. Realmente a gente sabe, a gente tem uma fonte muito rica de criatividade que vem do Senhor e a gente se inspira em igrejas muito que se alinham muito com a nossa visão, mas também em artistas independentes que também nos inspiram de diversas formas, olhando para diversos lugares e criando uma identidade própria, misturando tudo isso, fazendo uma salada, um caldeirão e criando a nossa própria identidade a partir disso, né? Legal. E também tenho ido a algumas igrejas para falar um pouco disso tudo e estamos aí disposição para servir o reino, Massa. que é onde for. Massa, muito bom. Eu recomendo que você maratone os Reels do Paulo. Se liga nesse projetinho. Tem vários projetos legais e eu diria então que a Gabi tem um conteúdo mais voltado para lidar com as pessoas e do ponto de vista ministerial, né? E o Paulo ele tem um conteúdo mais técnico, né? E, cara, a gente teve ideia, a gente foi pra tal lugar, e a gente fez isso, e a gente fez daquele jeito. Dá uma desmistificada. Cara, é muito inspirador. Quando a gente vê os projetos e a gente fala, nossa. E eu fico assim, porque apesar de lidar com criatividade, talvez esse seja um dos episódios mais confortáveis pra mim, pra fazer, mas eu não me considero uma pessoa tão criativa. E eu acho muito legal. O cara falou, cara, ele tinha imagem e semelhança, ele pegou um espelho. Nossa, que legal. Tão óbvio depois que você vê alguém que pensou no negócio pra fazer, sabe? Eu acho muito bacana, eu recomendo que você, então, siga essas duas pessoas incríveis e, gente, que privilégio poder sentar com vocês na mesa, assim, realmente um privilégio. Eu repito que eu tenho uma admiração muito grande por vocês individualmente como pessoas, porque a partir do momento que eu fui
conhecendo um pouquinho mais, assim, eu fui admirando mais, não só pelo que você faz, mas pelo seu coração, como você coloca o seu coração, e que Deus conserve o seu coração centrado no briefing dele, né? Amém. E a minha admiração por você é de um cara que poderia estar em qualquer lugar do mundo com toda essa bagagem que você tem, fazendo o que você quisesse, porque assim, é muita criatividade, é uma cabeça assim, sabe, muito aberta, muito legal, você enxerga as coisas, as, muito além do que o olho vê, você já está enxergando coisas ali, isso é muito legal. E que Deus conserve o seu coração assim. Eu acho que Deus faz a gente com as nossas características e Ele vai colocando a gente nos espaços. Deus te capacite para essa missão nova desse ano agora. E que seja um sucesso no sentido de conseguir suceder de forma positiva. Jesus abençoe você que assistiu a gente ou que ouviu a gente até aqui. E eu espero que a gente tenha minimamente contribuído para que você olhe para a arte de um aspecto, às vezes, diferente, ou talvez até de uma forma mais madura do que você tem olhado até aqui. Jesus te abençoe e até o próximo episódio. Tchau!